Deus abençoe. Voltamos, creio que já está melhor. Peço perdão aos meus irmãos do Face, todos, porque o som aqui tirou. Na verdade, eu acho que era o som do fundo musical, mas vai sem fundo mesmo. A palavra do Senhor que é o importante a ser dita. Irmãos, o texto que nós vamos adentrar é um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o tema é: a oração ainda tem poder. As nossas orações ainda têm poder. A gente, às vezes, na medida que as aflições, as coisas vai adentrando na nossa vida, na medida que o rumo e o percurso da nossa vida vai trilhando e vai tomando, na medida que as adversidades, as dificuldades, elas vão chegando, há em nós um pavoramento, há em nós uma falta de equilíbrio psicológico para que a gente possa suportar essas adversidades que vêm contra as nossas vidas. E eu quero falar exatamente sobre isso, porque eu convivo com pessoas que estão passando uma dificuldade tão grande, uma adversidade tão grande, aonde elas não estão sabendo suportar essas aflições que estão chegando para todos nós. Não é para uma classe exclusiva, não é para um tipo de pessoa exclusivo, não é para o meu irmão da esquerda ou da direita, da frente, da retaguarda. É para todos nós, uma classe, somente uma classe única. E nós, conhecendo tudo isso que está nos acontecendo, há esse requisito que nós estamos vendo, que está apavorando muita gente, inclusive ainda os servos de Deus. E é muito triste, dói os nossos corações, creio eu que não só eu, como muitos homens de Deus e mulheres de Deus que pregam, que viajam, que faz a vontade do Senhor constantemente. Eu creio o tanto que é triste aos nossos corações haver pessoas que professam a fé, pessoas que declaram Cristo, mas estão padecendo diante dessa dificuldade. Eu quero mostrar isso através deste texto, algo que o Senhor injetou no meu coração, algo que o Senhor implantou para o meu coração, para as nossas vidas nesses últimos dias. E entrar este texto, que os irmãos fechem os seus olhos aí neste exato momento. Eu vou fazer uma oração e para que o Senhor possa livrar a todos nós, todas essas pessoas do Instagram, do Face que estão entrando aqui, que o Senhor venha nos livrar de setas e dardos inflamados, para que nós possamos receber essa palavra nos nossos corações e praticarmos. Que Deus abençoe todos os irmãos no nome de Jesus. Curve a sua cabeça, Senhor Deus e eterno Pai. Senhor, graças damos ao Senhor por este momento. Pai, pedimos neste exato momento o Teu Santo Espírito em nosso meio, que o Senhor venha abrir a nossa mente, nos livrando de dardos inflamados, setas, de tudo aquilo que o adversário tentar lançar, tentando arrancar a boa semente, a boa palavra dos nossos corações. Nesta hora, Pai, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor venha falar por meio da palavra do Senhor, para que haja transformação e para que haja o encorajamento, para que eu permaneça firme diante do propósito a qual o Senhor tem me confiado. Fala comigo e com todos nós em nome de Jesus. Irmãos, no capítulo 12 do livro de Atos, um texto a qual conhecido por todos nós, que ele cita a respeito da prisão de Pedro. Pedro é preso no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárceres, mas a igreja orava incessante a Deus por parte e a favor dele. Nós vamos ver que Pedro, ele estava em um processo, em um período que era crítico aos olhos de muita gente. Através deste Herodes acontece algo tão divino, tão gracioso e tão agraciado por Deus, algo que nós estamos observando aqui 3 tipos de gerações de Herodes. Nós que estudiosos da palavra,
Lembramos dos Herodes quando nós vimos nas Escrituras, nos Evangelhos e através deste texto. Esse particularmente está na terceira geração de Herodes. Esse Herodes que nós conhecemos, que nós estamos lendo, ele é o Herodes Antipa, o Herodes Agripa I. Tem o Herodes o Grande, era aquele que destrói as crianças no tempo de Cristo. Tem o Herodes Antipa, que simplesmente era este homem que já veio contra a igreja de Cristo para tentar matar todos os jovens, todas as crianças que estavam vindo ao mundo para que não pudesse Cristo nascer. Mas nós vamos perceber que vai vir o Herodes Agripa, que é o Herodes que passa João na espada, que degola João. E o Herodes Agripa I é exatamente este que vai entrar no cenário. E um cenário tão maravilhoso, irmãos, tão perfeito que eu consigo enxergar e consigo adentrar a este texto, a qual nós temos visto nesses últimos dias. E para todos nós que lemos a Bíblia, as Escrituras, vemos que Herodes foi um homem que ele vivia de aparência. Era um homem que simplesmente tinha uma aparência de ser o superior, era um homem que se opôs às coisas do Senhor, era um homem que estava batendo de frente, Perdão, irmãos. Era um homem que... Eita, glória! Os pessoal vem chamar a gente, mas amém. Era um homem que... Perdão, irmãos, voltamos. É porque uma pessoa interrompeu aqui no Instagram, aqui, mas Deus abençoe. E era um homem que se opôs, contra a igreja de Cristo. Era um homem que estava simplesmente no caminho para tentar destruir as coisas de Deus. E nós percebemos que no tempo de Tiago e João, a igreja de Cristo, ela estava sofrendo várias perseguições já. Cristo já tinha morrido e a igreja já estava sendo perseguida, muitas pessoas estavam sendo mortas por amor do Evangelho, muitas pessoas estavam sendo, vamos assim dizer, sacrificadas para a alegria de pessoas. E nesse texto a qual nós adentramos, este Herodes, ele estava vivendo um cenário político a qual as pessoas não estavam muito bem com ele. E agora ele passa a fio da espada Tiago, e a igreja, ela se agrada com isso. A igreja de Cristo, a igreja daquela época que estava se tornando a igreja de Cristo, porque até separar o judaísmo do cristianismo, teve durante tantos anos, era assim, nas minhas palavras, os recém-convertidos. Então tinha tantas pessoas ali que faziam parte já, e eram participantes, mas ainda não eram aqueles crentes que viviam por detrás das coisas do Senhor, ainda não estava sendo exposto ainda. E neste momento, esse Herodes, ele simplesmente passa a fio da espada Tiago, e o povo, todo um povo, ele se alegra com aquilo. E por ele se alegrar, pelo povo se alegrar, a Bíblia diz que esse Herodes, ele encarcera João. E nós percebemos que dentro deste texto, e é um cenário que nós estamos vendo hoje, de homens que se acham superiores, homens que se acham melhores do que nós, homens que se acham diferentes, assim como esse Herodes, que se achava superior, mas o texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que este homem, ele é morto, mas ele é comido de bicho de dentro para fora. Isso mostra que ele tinha uma aparência formosa por fora, mas por dentro estava
tudo podre, estava corroído para que bichos pudessem comer. Eram homens que ostentavam por fora, mas por dentro viviam podre. Assim é a igreja de Cristo nos dias atuais, mediante a tantos homens. A gente não pode ter aquele aspecto e aquela fisionomia de ostentação perfeita por fora, mas só que por dentro nós somos sarados, por dentro nós somos transformados e por dentro nós estamos recebendo essa graça do Senhor. Assim como nós vamos ver neste texto, Herodes ele é morto, ele é comido de bicho de dentro para fora, por ele não glorificar ao Senhor. E nós vamos perceber que o Senhor, nosso Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, o Senhor trabalha em nós, de dentro para fora, para que o nosso caráter não venha estar simplesmente como os crentes templocêntricos dos nossos dias atuais. Homens e mulheres, pessoas que só adoram a Deus dentro do templo, mas quando sai, tira sua máscara de cristão e simplesmente muda o seu comportamento e a sua conduta. Eu estou ministrando isso para depois adentrar o que o Senhor ele quer fundamentado para as nossas vidas. E este homem, ele simplesmente prende Pedro porque é como se fôssemos dizer, era um homem político daquela época. Era um homem que precisava de audiências, era um homem que talvez precisava ser aceito, era um homem que precisava simplesmente de aplausos de pessoas para se manter, para continuar no poder. Era um homem que precisava desses tipos de status. E quando isso acontece com o servo de Deus Tiago, a qual ele é morto, passado a fio da espada, o povo daquela época. E hoje, irmãos, eu começo a adentrar o que está acontecendo nos nossos dias atuais. E hoje a igreja quando cai, hoje quando a igreja fechada, hoje os servos de Deus caindo, os pastores caindo, lideranças sendo tirados, pessoas saindo do propósito, têm confiado. E o que isso tem feito? O que isso tem acontecido nos nossos dias atuais? Tem sido festa. Tem sido festa. As pessoas, irmãos, percebe algo comigo. Aquilo que está trazendo mais alegria hoje para o povo, eu digo o povo, e quando digo o povo, eu digo os ímpios, as pessoas que estão lá fora, inclusive, irmãos, até as pessoas que estão dentro da igreja hoje, estão simplesmente, olha, você viu fulano que caiu, você viu Beltrano que trupicou, você viu isso, eles levam adiante, porque isso tem agradado um contexto de pessoas que não estão alicerçadas e fundamentadas nas Escrituras. E nós, irmãos, agora nós vamos ver que quando isso acontece, a Bíblia diz que a igreja se coloca em oração. A igreja se põe em oração, porque muitas pessoas hoje acham que nós vivemos de holofote, nós vivemos de aplausos ou disso ou daquilo outro, mas as pessoas que permanecem fundamentadas nas Escrituras, com a confiança no nosso Deus, ela ainda permanece firmada na oração e na palavra de Deus, porque a única que tem o poder de fazer aquilo que nós não conseguimos, a única que tem o poder de frustrar os projetos do adversário. E um tempo que parecia agradar aquela multidão daquela época, a igreja se colocou em oração em favor do servo Pedro que estava preso e cativo. Assim, o Senhor tem buscado da nossa parte para que nós pudéssemos orar mais, jejuar mais, pagar preço mais, se prostrar ainda mais diante do nosso Deus. Porque quanto mais, irmãos, a igreja do Senhor, os remanescentes desses dias, os remanescentes que têm firmado, que têm se posicionado, que têm entendido que Satanás não tem poder algum quando as orações do servo de Deus estão de pé. Quando esse tipo de cristão entende este propósito, irmãos, nós testemunharemos menos queda dos nossos irmãos nos nossos dias atuais. Porque nós vamos ver que a igreja estava esperando a morte de Pedro. Mas só que a igreja se colocou em oração para frustrar os projetos do adversário. E eu quero dizer isso no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda oração ao contrário, que
toda artimanha de Satanás através da oração será frustrado, todo projeto do inimigo contra a sua vida. Tudo aquilo que o diabo, tudo aquilo que o mundo, irmãos, está esperando de nós, o que eles estão esperando, você sabe o quê? É a nossa queda. É os irmãos caírem, é os irmãos se prostrarem para dizer, eu falei que iria cair, eu falei que ele iria desviar, eu falei que ele não iria aguentar, eu falei que ela não iria ficar firme, eu não falei para você, eu não disse isso para você. É porque em vez da igreja se colocar de joelho, em vez da igreja se colocar em oração, muita gente tem se agradado com as quedas dos nossos irmãos, inclusive conosco, irmão, se nós cairmos. Hoje nós estamos aqui pregando, falando do amor de Jesus, vindo através de lives, falando do Senhor, e as pessoas, olha, uma bênção, olha, não sei o quê, mas só que quando que o sangue de Jesus seja sobre a minha vida e todos aqueles que estão me vendo, e que quando nós tropeçamos, tem muita gente dentro da igreja que se coloca de pé para simplesmente se alegrar com pessoas que estão podres por dentro. Pessoas que estão moídas de sujeiras por dentro deles. Mas só que nós, irmãos, que não temos essa ostentação por fora, mas ainda nós, a igreja de Cristo, temos o caráter dele dentro dos nossos corações. É por isso que nós precisamos se posicionar. É por isso que nós precisamos nos colocar na posição do Senhor. Porque naquele tempo, a igreja do Senhor, eles se colocaram de joelho, irmãos. E a Bíblia diz de contínua, incessantemente, constantemente em oração pela vida de Pedro. Quanto mais nós oramos, irmãos, num tempo, num cenário que parecia crítico, num tempo a qual talvez todo mundo pensava, o nosso irmão Pedro vai morrer, o nosso irmão Pedro vai padecer. Mas só que quando Satanás se levantou para colocar Pedro cativo, a igreja também se posicionou em colocar em oração. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é isso que nós devemos fazer nesses últimos dias. É isso que nós devemos fazer. A igreja tem celebrado as vitórias que nós temos visto nesses últimos dias, porque eu creio, irmãos, que tem muitas pessoas ainda que estão se colocando de joelho por favor de pessoas que estão desviando, pessoas que estão enfraquecendo, pessoas que estão saindo do foco do Senhor. Por quê? Porque Satanás lá fora, o mundo lá fora, eles estão esperando, você sabe o quê? Eu vou ser bem direto, está esperando a sua queda. Está esperando você cair para poder mostrar para você que você é um fraco, que você é um derrotado, que você não é quem você diz ser. Mas Satanás se frustrou que eu não digo ser aquilo que eu não sou. Mas Satanás, ele perdeu porque ele acha que nós subjugamos ser alguma coisa, mas nós não pensamos ser o que nós não somos. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos celebrando ao Senhor nesse tempo de pandemia. Eu quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos a respeito disso. A respeito desse tempo crítico que nós estamos vivendo, dessa dificuldade que nós estamos passando. Eu quero dizer algo para todas as pessoas que estão ainda confiando no Senhor. Irmãos, olha, presta atenção no que eu vou falar para todos vocês. Não é fácil, eu não estou aqui dizendo que Jesus nos dá as coisas todos os dias. Mas só que atire a primeira pedra o servo de Deus, que não está passando por toda essa dificuldade, mesmo que está vendo a dificuldade, mas está vendo a graça de Deus em tudo. Está vendo as mãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantas vidas nós temos ouvido que está passando necessidade, passando fome, passando uma dificuldade, irmãos, que simplesmente talvez no nosso coração ignorante a gente olha e fala, nossa, isso, aquilo, outro, mas isso não é conosco, porque se fosse conosco, a gente saberia o peso disso. A gente tem sentido porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos.
Não tem como o meu corpo inteiro, o meu braço ser cortado e eu não sentir dor no meu corpo inteiro. Isso é o meu corpo, irmãos. Seja uma unha do pé que a gente machuca, a gente sente dor no corpo inteiro. E o Senhor diz que todos nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo dele, tendo ele o cabeça. Então nós temos sentido as dores dos nossos irmãos. Por quê? Porque Satanás, irmãos, está se levantando de uma forma nesses últimos dias para tentar fazer o quê? Para tentar matar quem? Matar quem? Matar você. Para tentar pegar você e levar você lá fora para servir de exemplo para as pessoas. Para as pessoas se alegrar com a sua queda, com a queda de cristão, com a queda de homens que permanecem fiel ao Senhor. Por quê? Porque matou Tiago, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, irmãos, grava isso na sua cabeça, porque a igreja de Cristo e muitos homens daquela época, a igreja se pôs de oração e o povo, irmãos, se alegrou com a queda e a morte de Tiago. Isso não está sendo diferente nos nossos dias atuais, não, irmãos. Quanta gente eu tenho visto celebrando, irmãos. Quantas vidas eu tenho visto saindo dos caminhos do Senhor, homens que professavam a fé como você. Mas a Bíblia diz que eles perseguiram alguns da igreja. Essa é a palavra, irmãos, que nós percebemos. Ele não diz todos. Ele não diz todos. Por que você está dizendo alguns crentes e não sei o quê? A Bíblia diz, irmãos, nesse texto, que alguns da igreja foram perseguidos. Irmãos, nem todos é digno de sofrer as dores de Cristo. Aleluia! Nem todos, irmãos, assim como Pedro, Tiago e João, eles simplesmente foram levados ao Getsêmani, aonde eles testemunhariam um momento de intimidade, de padecimento do sofrimento de Cristo. Não é qualquer um, irmãos. O texto diz que alguns da igreja estavam sendo perseguidos. Não é qualquer um. Se esses cristãos de hoje em dia, esses cristãos de hoje em dia, não está sendo perseguido, não está passando por isso, não está passando por aquilo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Celebrará a sua queda quando você cair. Porque aqueles que padecem por Cristo, quando ele vê o seu irmão padecer, ele logo se prontifica em colocar de joelho. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Porque a igreja, irmãos, em um cenário onde parecia crítico, parecia doloroso, um cenário que era de alegria para muita gente, um cenário que para muita gente eles iriam festejar se Pedro morresse também. Mas só que a igreja se colocou na posição para frustrar os projetos do adversário. E assim o Senhor vai fazer por você. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas colocando-se à espreita, se colocando à dianteira para poder esperar, ver sua queda, ver você cair. Mas, irmãos, isso dói o meu coração. Isso dói meu coração de lembrar que não está sendo fácil para todos nós servirmos ao Senhor. Não é fácil vir aqui gravar para vocês e falar, fica firme, não sei o quê, tendo em vista que nós estamos passando pelas mesmas aflições, pelas mesmas dificuldades. Mas eu posso te dizer para você, assim como Paulo, quando ele entendeu toda essa dificuldade, mas no final ele disse, posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor quem fortalece você. É o Senhor quem segura nas suas mãos. Irmãos, nós somos homens, somos mulheres. Eu falo somos num contexto geral. Todos nós somos um. Todos nós, irmãos, somos homens de pequena fé. Mas só que mesmo que a nossa pequena fé ainda venha estar exposta, o Senhor ainda segura nas nossas mãos, levanta nós e nós caminhamos por cima de tudo aquilo que nos amedronta, por cima daquilo que nos causa medo. Não se acovarda, irmãos, mediante a esse tempo de crise que nós estamos vivendo. Não se acovarda com igrejas fechadas, com isso. Irmãos, óbvio que nós devemos tomar todas as precauções. Eu já encerrei. Óbvio que todos nós
devemos tomar todas as precauções possíveis. Óbvio que nós temos que se prevenir. Perdemos tantos entes queridos, conhecidos, amigos e até familiares para este vírus. Não é brincadeira esse vírus, irmãos. Mas só que maior é o que está conosco. Não podemos colocar o Senhor à prova e tentarmos o nosso Deus. Eu sou servo de Deus, nada chegará à minha tenda. Irmãos, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas só que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, irmãos, é um único atributo de duas letras, que é o único meio de nós colocarmos a nossa vida em constante comunhão e ligamento com o Senhor, para que nós possamos permanecer firmes. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesses últimos dias, que o Senhor vai colocar todos nós, a igreja de Cristo, eu não falo só no contexto, como eu disse no início, numa classe exclusiva, não. Todos nós, irmãos. Quando nós vermos os nossos irmãos, quando nós vermos os nossos amigos e pessoas que participam desse mesmo corpo que nós, cair, pessoas tentando envergonhá-los, eu, como igreja, vou me colocar de joelho para essas vidas, porque é somente a sua oração, eu falo isso na direção do Senhor e sem medo de errar, é na direção do Senhor que digo, a sua oração frustrará todos os projetos do adversário contra a sua vida. As suas orações te favorecerá nesse tempo de crise, irmãos. Irmãos, entenda isso. E eu encerro. Eu nunca vi o Senhor na Bíblia. Irmãos, todos os cristãos, todos os servos de Deus que foram abençoados, que foram completamente cheios da glória do Senhor, todos, irmãos, foi num cenário como nós estamos vivendo agora. Sempre era no cenário de crise. A crise, irmãos, não é para matar você, é para mostrar o quanto você é forte e o quanto o Senhor está entrando ao seu favor. A crise é somente para mostrar que o Senhor ainda está no controle da sua vida. A crise, irmãos, é para nos fazer se aproximar de Deus. A crise, irmãos, é para nos fazer nos apaixonar ainda mais. A crise é para nos mostrar o quanto nós somos fortes. A crise, irmãos, é para mostrar o quanto você pode em Deus. É por isso que a crise chegou. É para mostrar que nós conseguimos. É para mostrar que nós suportamos. É para mostrar que todos nós vamos vencer, vamos passar por estas aflições e por essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Que Deus abençoe, irmãos. Atos capítulo 12, vocês podem ler que eu creio que o Senhor vai falar ainda mais ao seu coração. Um cenário de crise que parecia, um cenário que era de alegria para muita gente. Queda de pastor, queda de missionários, de obreiros, queda disso e queda daquilo. Tem muita gente lá fora se alegrando, irmãos. Porque tem muitos irmãos, e nesses muitos irmãos eu incluo até a minha vida, que não está orando, que não estão intercedendo, que não estão clamando por essas almas, por essas vidas. Por isso nós estamos vendo tantas quedas, irmãos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais cura. Se nós orássemos mais, nós veríamos menos queda dos nossos irmãos. Se nós orássemos mais, nós veríamos muito mais o Senhor trabalhar ao nosso favor. Essa é a palavra. A oração, ela ainda tem poder. Eu poderia adentrar tantos contextos, irmãos, como a própria Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. A oração, irmãos, eu poderia adentrar tantos contextos aqui através da oração. Essa é a palavra para o seu coração. A dificuldade que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, as suas orações, irmãos, as suas orações, ela te favorecerá nesse tempo de crise. Se coloque de joelhos, se prostre diante do Senhor e fale: eu não aceito isso dentro da minha casa, não aceito isso. E o Senhor mostrará para você o quão grande Ele é sobre a sua vida. Que Deus abençoe meus irmãos no nome de Jesus. Eu não quis enfatizar demais. Anotei até umas coisinhas aqui básicas aqui, mas eu acabei lembrando de tudo e para a glória de Deus.
mas é o que o Senhor quis falar para todos vocês. Permaneça na oração, permaneça firme, permaneça no propósito que o Senhor chamou você. Irmãos, é só a oração e a fé que vai fazer você romper todas essas barreiras e crises na sua vida. Deus abençoe meus irmãos no nome de Jesus, todos aqueles que viram, todos aqueles que serão alcançados por meio dessa palavra. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.